Em janeiro desse ano foi publicado o Marco Legal da Geração de Distribuição de Energia, conhecida como taxação solar. E a gente vai falar hoje sobre isso e para isso nós também trouxemos aqui no estúdio o diretor operacional da Critéria Energia, Jordan Dias. Seja muito bem-vindo ao A Crítica Notícia. Jordan, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, Jordan. Eu queria que a gente começasse falando realmente o que é essa lei e o que muda a partir do que foi aprovado lá no Congresso com essas modificações. Essa lei ela veio para regulamentar toda essa questão da energia solar, que eram apenas normas, agora se tornou uma lei que passou pelo Congresso, pela Assembleia, todo o processo legal certinho, para trazer solidez a toda essa cadeia, toda a parte de energia solar. Então agora a modificação, ela de hoje eu faço de um jeito, amanhã a regra muda, no outro dia a regra muda, ela não acontece mais com essa lei. Mas infelizmente foi uma certa queda de braço dos dois lados, tanto do consumidor, da associação, quanto da concessionária, e teve que chegar no meio termo. Então não teve como fugir dessa taxação, podemos dizer. Mas houve um prazo de 12 meses, tem um prazo que está correndo, que ela foi 6 de janeiro desse ano e vai até 6 de janeiro do ano que vem. A partir daí, quem instalar depois disso, eu vou começar a ter uma taxação que ela começa em 4% e ela vai aumentando gradativamente até 2030, que ela chega a mais ou menos 20%, 25%. Então ela é uma taxação lenta, progressiva, gradual, que enquanto isso a tarifa aumenta, a energia solar ela barateia, então não quer dizer que eu vou perder a oportunidade, que não vai valer mais a pena fazer. Mas quem puder, se puder fazer ainda este ano, antes do dia 6 do ano que vem, vai ficar em certa vantagem. Era isso que eu ia te perguntar. Tem muita gente que está planejando, fica pesquisando, mas às vezes não toma aquela... Quem tem condição, claro, às vezes demora um pouquinho, fica planejando, tentando encontrar o melhor momento. Então, se alguém está pensando agora em fazer esse tipo de conversão na sua casa, é bom aproveitar até o final desse ano. Isso, até o final desse ano é o ideal. Porque mas e depois disso ainda vai valer a pena? Vai valer a pena. Tem uma pequena mudança, não vai ser algo grande, o retorno de investimento que hoje nós falamos em média de 3 a 4 anos, ele vai ganhar uns 2 a 5 meses no geral. Alguns projetos podem ser mais, outros quase não vai ter impacto. Não é algo que, meu Deus, a partir do dia 7 de janeiro acabou o setor energia solar. Deu para ficar de uma forma que isso vai sendo distribuído melhor ao longo dos anos. Sim, sim, com certeza. Mas o que é essa taxação e como é que funciona exatamente? Quantos por cento? Porque assim, há uma porcentagem gradual, a gente entende que vai aumentando, mas é em cima de quê? O que se cobra exatamente e por que se cobra essa taxação? A tarifa de energia, que hoje está próximo de R$1, ela é dividida em partes: transmissão, geração, distribuição. Que tem a parte da hidrelétrica, da termoelétrica, tem uma parte do poste que passa na nossa rua, das linhas de transmissão, como lá na Avenida das Torres, em Balbina, essa parte. Então, eu tenho diversas partes que eu componho a tarifa. Então, a gente está falando da parte de transmissão, que ela vai começar a pagar, porque eu consigo pegar uma conta de R$15 mil e transformar em 300. Caramba. E desses R$300, 200 é iluminação pública, então é 100 da concessionária. Agora, imagine você pegar 15 mil e transformar em 100, a concessionária fica em prejuízo o quanto aquele estabelecimento ele gasta. Então, esse cálculo é para ficar igualitário, ficar justo para a concessionária, o quanto os consumidores ainda custam para ela não ter um prejuízo. Hoje, a energia solar está com 8% da matriz, ela não é tão significativa, então acredito que a taxação poderia ser postergada um pouco mais, mas foi uma certa briga que acabou dando um prazo de 12 meses. Tem que ser do lado, outro tem que ser do outro. Então não tem como dizer que não ia ter, mas é melhor do que dizer que já começaria com 20%, podemos dizer. Então foi um cenário que conseguimos chegar. Agora, mesmo com essa taxação nesse momento, ainda é muito vantajoso, né? Quais são os principais benefícios que quem opta pela energia solar, né, mesmo com essa mudança, consegue obter, principalmente aí no final, na hora de pagar, né, a sua conta? Eu reduzo a conta de energia, né? A economia é o principal fator, o mais importante, mas eu também acabo gerando energia de forma sustentável, eu não poluo, eu não faço barulho. Também eu valorizo o imóvel, o local que tem as placas, é como se fosse uma piscina. Eu instalei lá, fiz todo o trabalho, não preciso remover. Quando for vender a casa ou alugar, eu digo que ela já tem... um valor gigantesco. Já agrega um valor, no geral, até maior do que o próprio investimento. Então já tivemos clientes que fizeram casas bonitas em algumas regiões da cidade, decidiram vender e acabou tendo um acréscimo maior do que o investimento que eles fizeram nas placas.
E como é que funciona esse sistema de energia solar? A gente assistiu agora há pouco a reportagem da Samara Maciel, explicando ali que realmente tinha essa diferença, enfim. Mas a gente queria entender, assim, exatamente o que é essas placas, né? Como é que funciona? Ela absorve a energia solar e depois, como é que... Eu queria que você explicasse de uma forma simples para que as pessoas consigam entender o que é essa nova tecnologia. Ah, perfeito. As placas, elas ficam em cima do telhado. Elas captam essa luz do sol ao longo do dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. Elas transformam essa luz em eletricidade. Passa por aquele aparelho inversor que foi apresentado na matéria. E depois dessa transformação pelo inversor, eu alimento a casa, o estabelecimento, a residência, e o que sobra eu mando para a Amazonas Energia. É como se eu pegasse aquele relógio antigo, analógico, que era o disco, e eu girasse ao contrário. Então, eu fico agora com uma via de mão dupla. Eu tanto posso emprestar em dias mais ensolarados, quanto eu pego de volta como eu sempre peguei. E no final do mês eu tenho 2 números, consumo e geração. Eu consumi mais do que gerei, eu pago o valor, a diferença. Mas eu gerei mais do que consumi, eu pago as taxas. Por exemplo, os clientes bifásicos pagam R$70, R$90. Os clientes trifásicos pagam de 100 a 120, mais ou menos, em média. Então, é assim que fica. Então com essa explicação, deu até para entender que realmente é bem mais vantajoso, mesmo com a taxação, você fazer esse tipo de instalação Sim. A longo prazo, né? Sim, porque eu vou financiar, por exemplo, não preciso dar entrada, eu não preciso dar entrada. É tipo um carro, eu posso financiar sem nenhuma entrada 60, 72 vezes. Depois que eu quitar aquele financiamento, eu continuo com a conta lá embaixo. Então, eu passo a ter uma economia que é para 10, 15, até 20 anos. Tendo a manutenção adequada, que ela é bem básica, é basicamente eu fazer a lavagem das placas com o tempo elas sujam e fazer a manutenção elétrica como a gente faz na nossa residência. Tem que verificar se não tem que trocar um disjuntor, reapertar um parafuso, trocar um fusível. Não é algo, daqui a 5 anos eu tenho que trocar tudo. A manutenção ela não é cara e ela é fácil de fazer. E esse serviço é oferecido? De como é que são pessoas especializadas que precisam fazer esse serviço de manutenção? Como é que funciona? Sim, nós da Critério Energia cuidamos de tudo. Analisamos a conta do cliente, o histórico dele, a 1.000, 2.000, 3.000, quanto for a conta. Nós fazemos um sistema proporcional a isto, 20, 30, 40 placas, vai aumentando, o valor sobe gradativamente também. Mas aí eu instalo essa quantidade de placas no local, faço todo um estudo para saber se cabe, se não tem sombra, detalhes da elétrica, se suporta, se eu vou fazer modificações. Mas eu instalo lá, faço os trâmites na concessionária também, porque isso é regulamentado, para poder ter essa via de mão dupla. Tem que estar homologado na concessionária, que ela libera, faz toda a vistoria, está tudo certo legalmente, termo de segurança, está aprovado, a conta começa a vir de imediato, eu já liguei o sistema, já começa a vir, e a gente faz esse acompanhamento para manter essa conta lá embaixo, e a cada 6 meses, 6 a 9 meses, eu faço a limpeza, periodicamente vou fazendo essa limpeza, e as outras manutenções forem necessárias, trocar algum pequeno componente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente pode estar se perguntando em casa. Você falou do valor da conta, né? Que paga 60, 70, 100, 110 aí no máximo. Só para ficar bem claro, por exemplo, para a Critério Energia, você vai pagar a instalação do equipamento. Depois, enquanto você estiver pagando esse financiamento, tudo bem. Mas você não paga mais nada para a empresa depois? Pagou, instalou, está tudo... Como é que é? Em contrato, nós já deixamos 1 ano de manutenção. Depois do primeiro ano, o cliente opta, porque às vezes eu tenho conhecimento, eu estudei sobre o assunto, eu conheço uma pessoa, tenho um colaborador, alguém que possa fazer essa manutenção. A gente passa os passo a passo e a pessoa pode fazer, não é obrigatório. Mas, no geral, o cliente não quer ter esse trabalho, pode ser até perigoso, porque às vezes a gente está falando de trabalho em altura, né? Então, nós fazemos um plano de manutenção, que pode ser anual, bianual, como quiser, a gente vai negociando e ele parcela de forma que fica um valor, sei lá, dependendo do tamanho da casa, de 50 a 100 reais por mês para eu fazer todo esse acompanhamento, que não é só a limpeza, mas todos os dias eu tenho que acompanhar se está gerando, porque basta ter sol, não precisa ser dia útil ou não, Natal, Ano Novo, qualquer feriado, o sistema tem que estar gerando, você viajando ou em casa, o sistema está lá fazendo a parte dele. Pois é, mas só paga manutenção, por exemplo. Para a energia não paga mais nada, né? Só vai pagar aquela taxinha da aqueles valores mesmo. Bem baixos de faturas só. Então, paga aquela fatura muito embaixo, o financiamento se houver, e depois algum plano de manutenção. E tem algum tipo de restrição para tipos de casas que esse sistema pode ser instalado? Porque, assim, tem restrição de número de aparelhos que pode ter na casa, estrutura do local. Esse estudo, eu imagino que vocês façam, Sim, né? Tem tudo isso. Mas eu queria que as pessoas já tivessem essa pré-concepção. Assim, olha, será que a casa que eu moro realmente tem a possibilidade de ter pelo menos uma placa solar? Me ajudaria ali na conta? Como é que funciona?
Para sistemas menores, eu estou falando da conta de, mais ou menos uma conta de R$600 ou menos, o sistema ele fica um pouco caro, porque o payback ele fica longo, esse retorno. Mas a partir de 800 ele já fica muito interessante. Então, o principal motivo é a sua conta de energia. Porque se eu tenho um telhado ou eu tenho uma área até, por exemplo, eu tenho um sítio, alguma coisa, eu não preciso instalar na casa. Mas o principal motivo é a primeira conta de energia. Depois, eu tenho uma conta de R$800 mil, mais que isso. Então, eu vejo a partir do telhado, quantas placas eu consigo alocar naquele telhado, ou de repente eu tenho um quintal tão grande que eu posso colocar até no solo também. No caso de sítio, fazenda também eu coloco. Então, esses são os principais requisitos inicialmente. A casa ser própria é preferencial, mas não é obrigatório, porque se for alugado você tem que conversar com o dono do imóvel, quanto tempo vai ficar de aluguel, esses detalhes. Mas, por exemplo, eu moro alugado ou eu moro até em apartamento, como até o meu caso. Eu instalo em outro local, num sítio, na casa de um parente, ou eu posso alugar de alguma usina, de alguma fazenda grande, mas eu tenho algumas opções com que esse crédito que é gerado num local eu mande para outro. Então, eu que moro num apartamento, não posso colocar no telhado do meu prédio, porque é comum de todos, eu coloquei na casa dos meus pais, aumentei o sistema para primeiro zerar a conta deles, ele pagar a sua taxa, e sobrar para eu ter uma conta linda. Eu pago R$73 no meu apartamento, uso de forma muito tranquila. Então tem essa opção. E eu posso mandar para muitos imóveis. Se você mandar para um irmão, um primo, um parente. Você pode direcionar para onde vai? Sim, eu só coloco na mesma titularidade as contas de energia. Todo mundo fica na mesma titularidade, aí no sistema da nossa energia eu começo a fazer essa distribuição. Mande para cá 50%, mande para cá mais 25%, 25% para outro local. Tem como eu definir. Então, no caso hoje, tudo que sobra dos meus pais vem para o meu apartamento, mas eu posso alterar isso posteriormente. Já que você citou esse teu caso, eu vou te fazer uma pergunta de um caso meu, por exemplo, só para você entender. A casa, são 3 casas, uma do lado da outra. Assim, a casa da minha irmã, a casa da minha mãe, atrás é a casa da minha avó. Certo. Eu já conversando com elas várias vezes, eu falei, mãe, não dá para a gente colocar aqui um sistema para essas 3 casas, porque elas são praticamente um terreno só, separadas por um muro. Sim. Isso é possível nesses casos também? Você, claro, pelo que você está me falando, você vai ter que botar todos na mesma titularidade, né? Mas aí é possível montar um sistema que abarque tipo 3 casas que são muito coladas assim? Talvez Sim. seja até mais vantajoso, né? Justamente por ser mais gente morando, tem uma conta maior, então seja até mais vantajoso. Sim. Eu juro que a minha mãe não mandou essa pergunta, viu? Eu mesmo estou curioso. Eu posso instalar em uma das 3 residências, como são bem próximas fisicamente, eu posso usar o telhado de todas elas, que dependendo do consumo eu vou precisar do telhado de mais de uma casa, mas eu instalo em uma delas e mando para as outras 2. Seria uma forma, outra forma seria, se fosse, por exemplo, no mesmo terreno, um terreno grande, mas eu dividir a casa entre os parentes, eu poderia deixar um único medidor e junta todo mundo e fica uma conta só, que fica com menos taxas. Mas às vezes naquela relação de controlar o consumo de cada um, para acabar não tendo nenhum tipo de conflito, eu deixo em uma e eu mando para as outras 2. Não tem nenhum problema. Porque a Amazonas Energia está preocupada com aquele medidor e onde o aparelho está. A placa, eu não preciso necessariamente estar só naquele telhado. Eu posso aproveitar de repente do vizinho. Se tiver alguém que tiver uma relação tão boa e o telhado dele é pequeno ou ruim em termos de sombra, eu falei, vizinho, posso usar seu telhado? Eu vou cuidar direitinho, não vou deixar nenhum tipo de goteira, vou fazer não vai fazer barulho. Isso, né? Mas pode ser que aconteça até, né? Agora, vai. Desculpa. Tá. É porque, assim, você estava falando sobre economia e eu sei que a Critéria tem um simulador no site, né? Que permite o consumidor saber quanto é que vai economizar. Como é que funciona esse simulador? Está disponível para qualquer pessoa? É fácil de usar? Sim, sim. Você vai lá em www.criteriaenergia.com.br/simulador. Lá você coloca seus dados básicos. Tá até na tela, viu? Só para... Está aparecendo aqui na tela. Tá. Você coloca os seus dados básicos, só nome, telefone, e depois você coloca o seu valor de conta. Você tenta pegar uma média anual, porque agora no verão eu estou falando que a gente aumentou muito o consumo, quem está usando muito ar-condicionado. Mas no inverno, na época de chuva do final, início do ano, eu uso menos. Então, às vezes assusta porque a pessoa quer pegar o valor mais alto, mas eu pego uma média, coloco lá, vai ter um valor aproximado, simulado, e depois, como você cadastrou seus dados, a gente vai entrar em contato. Se a pessoa levar para frente, nós vamos fazer uma visita com o drone. Todas as nossas visitas são com o drone, porque eu preciso olhar o telhado, saber como ele é, se tem espaço, se a estrutura está adequada, se não tem sombra, porque às vezes o telhado é bonito, mas do lado tem um prédio de 12 andares. Aquela sombra vai fazer com que aquela economia não seja o ideal. Eu coloco mais placa ou eu gero menos. Então, às vezes não vale a pena. Não adianta eu dizer, vou jogar a placa lá. Eu tenho que falar para o cliente que vale a pena aquele investimento dele, que de repente ele aloca em outra coisa, o recurso que ele possui.
A gente sempre faz essa análise, esse toque de realmente se vale a pena ou não. Então, no geral é básico, vai lá no simulador, coloca os dados e depois a gente entra em contato. E varia também de região para região, porque aqui no Amazonas, por exemplo, a gente já começou agora a temporada de calor, a gente já estava, inclusive, a gente tem estudos mostrando já que, de meteorologistas, dizendo que esses próximos meses a gente pode ter temperaturas acima de 35 graus, né, só na temperatura ali marcando, mas sensação térmica de 40, inclusive isso também diferencia ali a temperatura, o quanto, enfim, a intensidade de calor. Então, deve ter uma diferença também de economia que uma pessoa que mora, por exemplo, aqui em Manaus, vai ter em relação a outros lugares mais chuvosos, por exemplo. Sim. Aqui dentro do Amazonas a variação não é tão grande. Está falando de uma região que basicamente é o mesmo clima. Mas se eu for para outras regiões, já for lá um pouquinho mais para o Nordeste ou para o Sudeste... Porque tem pessoas que nos assistem que estão pelo YouTube e estão pelo Brasil inteiro, inclusive internacionalmente. Então, 20 placas aqui no Amazonas essas 20 placas não geram igual, sei lá, em Fortaleza, não gera igual em São Paulo, não gera igual no Rio Grande do Sul. Cada uma tem essa variação por causa da quantidade de sol, de chuva, a temperatura influencia e não é positivamente. Se eu conseguisse ter toda essa luz que a gente tem, esse solzão, com uma temperatura de 25 graus no clima europeu, a placa ia ficar muito feliz. Ela adora essa faixa de temperatura. Então, quanto mais quente fica, ela acaba tendo uma perda. Mas como o nosso sol é tão forte, ela não é algo que no equilíbrio ainda fica bem adequado. Não vou dizer que no lugar mais quente é pior. Como, por exemplo, aqui ainda gera melhor do que o Rio Grande do Sul, que é bem mais frio, mas o sol é bem mais fraquinho. Sim. Agora, quando está, por exemplo, no período de chuva, essa vantagem continua mesmo? Ela faz um armazenamento? Mas a compensação, né? Ela gera um pouco menos. Imagine que eu vou falar de uma média de 1.000. Nós podemos chegar a gerar de 1.200 a 1.300 no verão, mas no inverno cai um pouco, para a faixa de uns 800. Mas ela não cai pela metade. E esse cálculo vocês devem fazer quando está planejando? Não, a gente considera tudo isso. Não adianta eu dizer, no verão gera isso, mas eu tenho que considerar o inverno, porque eu estou falando de um ano inteiro, tanto para consumo da conta, que pode variar, que a pessoa pode viajar também, né? Não é só questão do uso do ar-condicionado ou não, mas da nossa geração. A gente já conhece bem, 4 anos de empresa, já conhecemos bem o comportamento do sistema. Então, eu tenho uma ideia muito boa de como vai gerar. Então, eu já me preparo considerando para o inverno gerar adequadamente. Pode ser que a conta não fique no mínimo. De repente, o seu consumo ele acaba se mantendo num padrão elevado e o sol cai um pouco. Mas, com o passar do tempo, com o verão eu vou gerar muito, pode ser que sobe crédito. Esse crédito fica lá na sua conta por até 60 meses, na sua unidade. Então vai ter uma época, eu viajei lá um mês, fiquei fora um mês, ficou gerando, ninguém consumia, ficou lá um crédito. Eu posso fazer nos outros meses, até principalmente no inverno. O solar estava mais fraco, o consumo estava a mesma coisa, e eu estou pegando esse crédito que eu deixei aquela gordura acumulada, podemos dizer. Agora, Jordan, só para quem estiver em casa acompanhando, só para dar uma reforçada, quem quiser fazer essa simulação, quem quiser fazer esse teste, por exemplo, se eu quiser fazer o teste lá da minha casa, somar as 3 contas, tirar uma média, como é que você faz isso? Só para indicar de novo para o pessoal que estava acompanhando, pode ter anotado aí o site. Aqui que vai aparecer já na sua tela, né? Você vai aqui no site, né, criterioenergia.com.br/simulador, você coloca os seus dados, dado nome, telefone, para a gente poder entrar em contato, se você assim concordar. E você coloca lá a sua média de consumo que você calculou, né? E já vai dar os valores. O valor final lá de 30, 40 mil. Dá para parcelar em 48 vezes, 60, 72. Tem algumas opções de banco. A economia é de R$1.000, já a simulação inteira, tem um valor básico. Mas ele é um simulador que já dá para ter uma ideia boa. Mas aí a questão o refino, que pode ser que o valor seja inferior ou superior, dependendo de alguns detalhes, o ideal é conversar com os nossos consultores. Se tiver um interesse de fato, não quero fazer agora esse ano, antes da taxação, vamos marcar uma visita para fazer todo o estudo, porque de repente tem um detalhe que eu tenho que dar uma melhorada na sua instalação elétrica, na parte lá do medidor, lá do padrão de entrada. A gente já considera isso dentro. Para você não adianta eu fazer tudo bonitinho, se lá na frente mais ou menos já falar, isso aqui está errado. Eu já faço todo o processo para você não ter dor de cabeça. Porque a gente não quer só economia. Eu quero economia, eu quero praticidade, eu quero uma vida tranquila, eu quero gerar aquela economia e dar conforto para minha família. E não ficar mais tendo aquele estresse com a concessionária que a gente tem tanto. E a gente vira um advogado do cliente, porque fatura veio errado, veio alguma coisa estranha, alguma coisa aconteceu, como nós temos a procuração por parte do projeto, quem vai na concessionária somos nós. De vez em quando eu mesmo estou lá, eu tenho pessoas lá da equipe que vão lá 2, 3 vezes na semana falar: oi, é o seguinte, o cliente aqui, ele está acontecendo essa situação, então, acredito que vocês... segurança, não, né? É tranquilo, é um investimento que realmente ele é interessante para
o consumidor. Tá certo, Jordan. Olha, muito obrigada por você ter vindo aqui essa noite com a gente aqui na Crítica Notícia. A gente agradece a sua presença e também da Critéria Energia aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado, tá bom? Jordan. Obrigada. E a gente vai para um breve intervalo. Pois é, e na volta a gente traz uma dica que ajuda a população a reduzir a dificuldade com o universo financeiro. A Crítica Notícia volta daqui a pouquinho. A gente está te esperando por aqui.